Meus irmãos, recebam a paz de Cristo. Amém. Muito bom estar aqui. A minha agenda, e na agenda do pastor, era a quarta passada, mas imprevistos acontecem, né? E acabou que marcou para o final. Dizem que o último dia é o melhor, né? Então, hoje eu tenho o Pedrinho comigo, é muito bom. Morava lá no interior, meu outro irmão, que é arquiteto, engenheiro, está lá nos Estados Unidos. Aí ele falou, eu vou ficar com o mais velho. Vou ficar com o mais velho. Então está lá em casa, ele e a mãe estão conosco lá. Isso é muito bom. Porque pastor que pastoreia a igreja, que viaja, tem que ter um segurança à altura, né? E aí, tipo do segurança que eu estou dirigindo. Mas pai, já foi. Antigamente ele dirigia e eu dormia. Hoje eu dirijo e ele dorme. É um privilégio, privilégio. Eu vou com ele na igreja, em bastante lugares. As pessoas sempre dizem, é bom ter o pai do lado. Principalmente aqueles que perderam o seu. Tem essa dificuldade. O tema sugerido por vocês é recomeço. Só a palavra recomeço já é difícil. Mas eu creio que Deus tem um recomeço para nós. Um recomeço a partir do nada para o tudo. Vamos ao texto? Filipenses, capítulo de número 3 e o verso de número 13. Onde vocês escolheram para a ministração dessa noite. Filipenses, carta do apóstolo Paulo, ou epístola, ou missiva, aos Filipenses, capítulo 3, verso 13. Obrigado mais uma vez ao pastor da igreja, pastor Gilvan, pastora Gina, carinho. É muito bom estar aqui. Está escrito, irmãos, Paulo está dizendo à igreja, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, uma só, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as coisas que estão diante de mim. Ele esquece das que estão atrás e avança para as que estão adiante dele. O 14 diz, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quando nós vamos ler a epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, nós vamos perceber que essa igreja iniciou ainda em Atos 16. E ela não é, por conta do acaso, a menina dos olhos do apóstolo Paulo. Paulo a vê com um amor diferente de todas as outras que ele cuidou, que ele fundou, que ele mentoreou e pastoreou. Eu digo isto porque esta igreja ela foi formada, ela iniciou de uma forma extraordinária. Primeiro, ela iniciou com uma visão. Paulo está querendo ir à Ásia Menor, ministrar as 7 igrejas que por lá estão em grande tribulação e perseguição. E todas as vezes que Paulo e Silas tentavam ir, o Espírito do Senhor os impelia, os impedia de ir. Paulo, sem entender, sem compreender, ele vai orar. Senhor, o porquê há resistência, para que nós atravessemos para o outro lado, a saber, a Ásia Menor.
E o Senhor visita Paulo através de uma visão. E Paulo tem a visão de um homem macedônio. E ele identifica ele como um homem macedônio, porque ele estava com vestes de um homem macedônio. E o texto diz que ele estende a mão, e ao estender a mão, ele diz: passa a Macedônia e nos ajuda. É interessante notar que Paulo entende que em vez de ir para a Ásia Menor, Deus está lhe chamando para a Europa. E as igrejas da Europa vai iniciar a partir da igreja de Filipenses. Paulo então vai para Filipos. E ao chegar em Filipos, a Bíblia diz que Deus abre o coração de uma empresária. Uma mulher que tinha uma empresa no ramo de púrpura. Ela, ao olhar Paulo, ela decide investir no ministério de Paulo. Cuidar de Paulo. Ela se chama Lídia. Esta mulher cuida de Paulo, investindo o seu tempo, os seus recursos, para que a obra de Deus se estabeleça lá. Aleluia. E em determinado caminho de ida e vinda, o texto vai nos dizer que havia uma moça possessa de um espírito maligno, de adivinhação. Ao olhar as pessoas, ela adivinhava, tipo CPF, RG, esses negócios aí que tem por aí. E Paulo viu que aquele negócio não era de Deus, expeliu o demônio dela, o demônio foi embora, e por conta disso, em quarto lugar, Paulo agora é preso. Mesmo sendo um cidadão romano, ele é preso. E está junto com Silas. E perto da meia-noite, enquanto um cantava, o outro orava, o Senhor mandou um abalo sísmico, um terremoto. Aleluia. E o texto diz que todas as portas se abriram. Aleluia. É interessante notar que todo o terremoto no seu epicentro, ele tosse, contorce, destrói tudo. Mas aquele foi um terremoto personalizado. Ele abre todas as portas. Aleluia. Porque a intervenção que vem de Deus, ela não vem para destruir. Ela vem para abrir tudo que está fechado. Esta noite portas serão abertas. Esta noite Deus vai abalar estruturas e aquilo que tem que se abrir para a tua vida será aberta para a glória e para a honra do nome do Senhor. O carcereiro pega a espada no intuito de se matar, porque ele percebe que alguns estão pensando e tentando fugir. Paulo diz: não fuja, porque todos estamos aqui. Ele olha para Paulo e diz: então, o que devemos fazer para ser salvo, em específico eu e a minha casa? Paulo diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A partir daí a igreja começa na casa do carcereiro que ali estava. Então, como surge essa igreja? Ela surge através de uma visão espiritual. Ela surge através do coração de uma empresária que investe em Paulo para que a obra cresça. Ela inicia com uma libertação de uma jovem possessa por um espírito maligno. E pela salvação do carcereiro. A partir daí, Paulo vai escrever a essa carta. E qual é a palavra que Paulo mais utiliza nesses 4 capítulos aos Filipenses? É alegria. Esta palavra alegria aparece 16 vezes no livro de Filipenses. E é interessante notar que Paulo vai dizer no capítulo 4, verso 4, regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. Paulo está querendo dizer a eles, primeiro, que a alegria é um mandamento. Alegrai-vos
Outra vez vos digo, alegrai-vos. Como ele diz que a alegria é um mandamento, você não tem o direito de ser triste. Você pode estar, mas ser não. A tristeza vem, mas ela tem que passar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ele vai dizer que a alegria é transcircunstancial, porque ele diz sempre, não é de vez em quando, é todo dia, toda semana, todo mês, todo ano. Alegria, porque a nossa alegria não vem de baixo, não vem de circunstâncias, não vem do ter, do ser ou do possuir. A nossa alegria vem de Deus, a nossa alegria vem do céu. Em terceiro lugar, ele diz que a alegria, ela é cristocêntrica, ou seja, alegrai-vos sempre no Senhor. Não tem alegria fora do Senhor. Toda alegria tem que iniciar, tem que começar no Senhor. Paulo então conclui essa carta. E a pergunta que se faz necessária fazer é: de onde o apóstolo Paulo escreveu essa carta? Quando ele escreveu essa carta? Ele vai escrever essa carta de uma prisão manumetina, uma prisão feita na profundeza de uma rocha, onde o cheiro era insuportável, onde 90% daqueles que lá caíam, já saíam de lá sem vida, por conta de ser um lugar úmido, por conta da pneumonia que podia pegar. Paulo está com os dias contados, na antessala da morte para morrer, mas ainda assim, ele escreve à igreja, dizendo: alegrai-vos, 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 alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos. Nós precisamos entender que circunstâncias impossíveis, circunstâncias que nos zeram as possibilidades de viver, as impossibilidades de Deus para nós, elas terminam quando nós recebemos a alegria que vem de Deus. Você pode ter entrado aqui cheio de impossibilidades, mas as possibilidades de Deus estão chegando para a tua vida. É momento de recomeçar. Recomeçar meio às impossibilidades. Deus está criando possibilidades para recomeçar. A igreja está sofrendo perseguição, estão tomando o patrimônio, estão tomando os bens, muitos estão sendo encarcerados, mas Paulo está dizendo: recomecem, recomecem, pela graça de Deus, recomecem. E a questão é porque muitos não conseguem recomeçar, porque às vezes não percebemos o quanto somos influenciados pelo meio que vivemos. Até o dia que tudo ao nosso redor desmorona, de súbito um sentimento de desvalorização pessoal se funde, e uma sensação de mediocridade nos assola, dizendo: é impossível recomeçar. Mas Paulo, mesmo preso, entendendo que daqui a alguns dias vai partir, esta carta nada mais é do que um convite ao entusiasmo, porque o nosso entusiasmo tem um grande poder de influência sobre o nosso estado emocional. Não importa a situação em que você está, receba entusiasmo que vem de Deus. Não importa a situação na qual você precisa recomeçar, receba ânimo que vem de Deus. Porque um dia ruim não determina o final da história. Moisés morreu, o Senhor vem a Josué
e diz: meu servo Moisés morreu. Ou seja, a história dele acabou. Mas recomece agora, a partir de agora, recomece. Como que eu posso recomeçar? Tem de bom ânimo. Aí o Senhor diz de novo: tem de bom ânimo. Aí o Senhor, pela terceira vez, diz: tem de bom ânimo. Entusiasmo. Ele diz, reunindo o povo, diz: ó, Deus disse para mim, tem de bom ânimo. Deus disse pela segunda vez, tem de bom ânimo. Deus disse a terceira vez, tem de bom ânimo. E o que todo o povo diz para o líder? Tem de bom ânimo, porque sem ânimo você não vai fazer nada. Receba a graça que vem de Deus hoje. Receba a graça que te dá ânimo, que te dá entusiasmo, que te dá força para se levantar do meio desse caos que você está e recomeçar para a glória do nome de Jesus. Quando o entusiasmo desaparece, fica difícil recomeçar ou continuar qualquer atividade que seja. Mas a carta aos Filipenses tem um tom de recomeçar e projetar a vida a partir dos próximos anos. Recomeçar um trabalho, um casamento, um sonho, um projeto, requer de nós força quase que sobre-humana. E talvez você chegou aqui tentando e não conseguiu sair do lugar. Mas eu venho na autoridade de Deus dizer para você: receba forças. Receba forças para recomeçar. Recomeçar exige fé, exige coragem e, acima de tudo, certeza de que a vontade de Deus, de que é da vontade de Deus, de que é da vontade de Deus, que recomecemos, ainda que tudo esteja destruído. Paulo vai nos dar alguns conselhos. E quais são os conselhos que ele nos dá? Primeiro, Paulo nos lembra que a vida continua apesar dos problemas, apesar das dores, apesar dos traumas, das dificuldades, das impossibilidades. A vida continua, irmão. A vida continue. Olhe para trás e tente hoje se lembrar das situações que quase acabaram com a sua vida. No entanto, perceba, você está hoje aqui. Foi a mão de Deus que te guardou. Foi a mão de Deus que guardou teu casamento, guardou tua família, guardou teus projetos. Muitas pessoas hoje estão se enterrando vivas, em razão de uma perda, de um desastre, de uma morte. Muitos acabaram se perdendo com aquilo que se perdeu. É possível perder alguma coisa, mas não se perca com aquilo que se perdeu. Receba a graça de Deus hoje. Essa noite é noite de recebermos graça para recomeçarmos. Então hoje, não se entregue ao fracasso. Não se entregue à depressão. Não se entregue à derrota. Ouça, não é fácil recomeçar, mas não é impossível. Existem coisas que nós não podemos mudar, mas nós podemos superar. Eu gosto dessa frase, pois no pior momento da minha vida, Deus disse para mim: tem coisas que você não pode mudar, mas dá para superar. O que Deus estava dizendo para mim é: recomece, mas não deu, recomece mais uma vez, mas eu fracassei de novo, recomece outra vez, até dar certo, recomece. Porque a graça de Deus não morreu com o seu problema. As misericórdias do Senhor não foram destruídas com as dificuldades. Pelo contrário, a ordem de Deus para nós hoje, em Jeremias 29:5, é a mesma que foi dada a eles. Tudo destruído, retornaram do cativeiro, tudo arrebentado. Mas qual é a ordem do Senhor? Em Jeremias 29:5, construam
casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam dos seus frutos. O que Deus está querendo dizer é: não deixem de trabalhar, não deixem de sonhar, não deixem de projetar, não murmurem, não se entreguem, a vida continua, não deixem de vivê-la, porque nada nos separará do amor de Cristo Jesus. Volte a construir casas e habitar nelas. Aleluia. Volte a trabalhar. Volte a sonhar. Plantem jardim e comam dos seus frutos. Invista hoje para colher amanhã. Entretanto, todos nós temos medo do desconhecido, porque não temos controle sobre ele. E isso nos atemoriza. Mas à luz deste texto, de Filipenses 3,13, nós podemos recomeçar, a partir de hoje, com novos projetos, novos sonhos, novos planos. Porque se os nossos frustraram, Ele vai enviar os dele para nós hoje. Primeiro, recomece. Pastor, até que hora? Geralmente é 9h que termina, é isso? Não, hoje a pastora Marina liberou até 9h25. Tá, então eu já vou terminar daqui a pouco. Tá bom? Oh, meu irmão, é difícil. Você não perde o hábito, porque na nossa igreja é 1h30. Aí você pensa que está na tua igreja, aí você se empolga, vai indo. Mas vamos lá para as lições, e eu entrego as lições e a gente já conclui. Primeiro, recomece. Porque Deus é o Deus do seu futuro. Recomece. Porque Deus é o Deus do teu futuro. Ele não é o Deus do teu passado nem do teu presente. Ele é o Deus do teu futuro. Se Ele é o Deus do teu futuro, já está garantido. Se Ele é o Deus do teu futuro, já tem vitória. Se Ele é o Deus do teu futuro, já tem culto de ação de graça. Se Ele é o Deus do teu futuro, já tem algo do outro lado te esperando, para a glória do nome dEle. Jeremias 29:11 diz: porque eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor. Ele já está planejando para nós. Ele já está planejando planos para nós. Ele está planejando planos. É coisa extraordinária. É coisa que estava no papel, que já saiu do papel e que já vai chegar na tua mão para a glória do nome do Senhor. E que planos são estes? São planos de paz, são planos de bênção, são planos de um futuro de esperança. Não deu certo? Receba ânimo, alegria, força, vigor para recomeçar, porque o teu Deus é um Deus de futuro. Talvez as impossibilidades do hoje estão tentando anular o teu futuro. Mas às vezes as impossibilidades é apenas um momento que Deus quer utilizar-se de algo poderoso para nós. 6 anos, Gideão e o povo de Deus planta. No 7º, Deus dá uma estratégia a Gideão. Gideão colhe antecipadamente o trigo e vai para o lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo. Se malha trigo no campo. Lagar é lugar de moer uva. Mas quando os inimigos chegam no campo, não tem mais nada. O Senhor já deu o livramento. Gideão está trabalhando, mas precisa recomeçar. E o texto diz que enquanto ele está trabalhando, olha, trabalhando, isso é recomeço. Recomeço sem esperança, mas está trabalhando. Sem força, mas está trabalhando. Sem ânimo, mas está trabalhando. Não deixe de fazer o que você está fazendo. Porque enquanto ele está malhando trigo, o texto diz que o anjo está sentado sobre o carvalho. Carvalho, ele tem 2 significados. Deus fala, Deus cumpre.
Deus fala, Deus cumpre. Deus fala, Deus cumpre. Ele está trabalhando. O anjo está sentado embaixo do carvalho. E ele não vê. Só depois o texto diz, Gideão trabalhando. O anjo assentado sobre o carvalho. Aí o texto diz, o Senhor falou. Percebe que entre o trabalho e o anjo nos observando, é o momento que Deus espera para falar conosco. Enquanto você está trabalhando, Deus está te observando. E daqui a pouco vem a palavra dele para o teu coração. Daqui a pouco vem a palavra dele trazendo direcionamento para você. É você que eu escolhi, Gideão, mas eu sou o menor da minha casa. É por isso mesmo, eu não vou escolher arrogante, prepotente. É com você que eu conto. Mas eu não tenho força, eu sou o menor da minha casa. E qual é a minha força? O Senhor diz para ele, vai na tua força. Gideão tem 7 forças que ele não sabe que tem. Uma hora eu prego sobre isso aqui. Uma das forças que ele tem é a força da unidade. Ele consegue em uma semana ajuntar 32 mil homens. Isso é liderança forte. O Senhor nos chama hoje aqui para dizer, há forças que você tem que você desconhece que você tem. Mas hoje, pela graça de Deus, o Senhor vai te dar essa capacidade de ver o potencial que você tem. Porque recomece, Deus é o Deus do nosso futuro. Segundo lugar, recomece, porque Deus conhece tudo a seu respeito. Recomece, porque Deus conhece tudo a seu respeito. Tudo. Em Hebreus 4,13 diz todas as coisas ele conhece. E estão descobertas perante os seus olhos. Deus sabe o que te traz medo. Deus sabe o que você precisa amanhã. Deus sabe até aquilo que está te afligindo hoje. Mas aquele que te ama, não te deixará o léu no meio do medo. Talvez até esses dias você disse, Senhor, que final de semana prolongado, maravilhoso. E eu aqui nessa situação. O Senhor te traz aqui para dizer para você, esse pode ser o feriado prolongado melhor da tua vida. Porque talvez é nesses dias que Deus quer ter um particular com você, como nunca teve ainda. Uma visitação tão especial como não teve ainda. Deus te traz aqui para dizer, Ele conhece tudo a seu respeito. Ele conhece tua aflição, tua insegurança, solidão, falta de recursos. Talvez você esteja dominado pelo medo e pelo temor. Mas a palavra do Senhor para você é hoje, eu te tomo pela tua mão direita. E te digo, não temas, eu sou contigo. Recomece, 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 porque eu conheço tudo a seu respeito. Por Deus saber todas as coisas, somente Deus pode trazer esperança no meio do medo, para nos dar um futuro cheio de esperança amanhã. Deus te conhece, conhece tão bem, que Davi um dia foi compor o salmo que é considerado a coroa dos salmos. O mais importante de todos eles, o 139. E ele diz, tu me conheces, tu me sondas. Porque de uma forma tão espetacular, eu fui concebido. Ele disse, e o Senhor me entreteceu. Sabe o que ele está dizendo? O Senhor me desenhou com várias cores. Veia vermelha,
artérias azuis. Se eu fosse médico, diria mais cor que tem dentro. Mas é um mistério. Ele conhece. Ele conhece os 216 órgãos que tem no teu corpo. Ele conhece cada um deles. Ele não vai deixar você ao léu, a vergonha, a humilhação, porque foi as mãos dele que te fez. Você é projeto do Senhor. Você é projeto do Senhor. Você é projeto do Senhor. Terceiro lugar, recomece. Porque Deus tem um plano para o teu futuro. Verso de número 11 de Jeremias, o texto diz: planos de paz. Pode estar tudo turbulento hoje. Pode estar trevas total. Mas o Senhor já tem planos de paz para você. Deus trará esperança no meio do caos da incerteza. Deus trará planos de paz no contexto de vida ruim que talvez você esteja vivenciando. Deus trará planos de paz, onde está havendo guerra, batalha, luta terrível. Paz, meu irmão, não significa ausência de luta, de conflito, de guerra, de batalha, de peleja. Paz necessariamente não significa mudança de condição. Vendo no dicionário Strong, no segundo volume do dicionário Strong, descobri tanto que se fala sobre aquela expressão paz. Todo mundo fala. Eu ouvi falar, e um vai falando e ninguém sabe de onde que veio esse negócio de paz. E aquela expressão paz, né? Ou shalom, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, vem de lá, do Strong. Dicionário, volume 2. Lá é interessante que essa paz que está dando, que alguém está liberando para nós, é diferente da paz que ele libera para nós. A paz que alguém deseja para nós é que tudo melhore para você. Mas ele não consegue mudar a situação. Agora a paz que vem dele, antes das coisas melhorar para você, ele melhora você. Ele arranca o medo, ele arranca o temor, ele arranca a dúvida, ele arranca a incerteza, ele arranca tudo. E hoje ele está arrancando tudo que está impedindo a paz de reinar. Porque quando ele apresentar os planos de paz, você pode executar, que tudo vai dar certo. Recomece. Recomece. Com uma garantia do Senhor. Ele vai trazer paz ao teu coração. Paz ao teu coração. E quando as coisas de Deus acontecerem aqui dentro, os planos virão. Ninguém, nada vai mudar o que Deus designou para acontecer. Eu quero terminar contando um testemunho. Isso não é meu feitio, mas Deus está tocando para que eu fale isso. Quando eu assumi uma das congregações, a última que eu dirigi aqui em Guarulhos, antes de ir para Vila Formosa. Chegando na igreja, dei uma olhada, igreja bonita. E aí eu falei para o pastor, como é que faz com a casa embaixo? Quebra as paredes, faz salas. O pastor falou, não, aconteceu uma situação e eu quero que você derruba tudo. E faz um salão embaixo, bem bonito. E aí eu disse, tá bom, mas e o recurso? Eu te coloquei lá, resolve. Aí fui orar. Meu irmão engenheiro, estava aqui na época. Aí meu irmão chamou os pedreiros, disse, começa a cutucar. E foi cutucar essas beiradinhas, só as beiradinhas. Aí descobriram que não tinha uma viga, não tinha uma coluna que sustenta a igreja. Gabinete, 2 salas. Aí eu falei, pastor, vai cair a igreja.
Aí vai cair não, você está lá. Você está lá. Tá bom. Eu fui orar. Chamei um pastor, tem uma construtora. Disse, quanto é que fica para você fazer esse trabalho aqui? 40 mil. Falei, tá bom. 90 metros de salão, 70 metros de cozinha. Uma cozinha fria, outra quente, uma sala e lá dispensa. 40 mil. Falei, começa. Aí, não é assim não, pastor. O senhor tem que dar metade. Para depois, quando estiver perto de terminar, o senhor dá o restante. Falei, começa, até o final vai estar pago. Você tem a visão, o recurso vem. Recomece com uma visão de Deus, que o recurso vem. Ele começou, passou uma semana, veio uma irmã e falou assim, pastor, eu estava guardando há alguns anos o dízimo. E eu queria ofertar na obra. Tá bom. Qual o valor do dízimo? 40 mil. Glória a Deus, aleluia. Falei, tá bom. Irmão, me dá a conta. Ele deu a conta. Quando caiu na conta, o cordeiro virou leão. Falei, coloca mais gente para trabalhar nesse negócio. E pá, trabalhando. E quando estava para terminar, ele disse para mim, pastor, nós temos aí 2 semanas. Se não chegar o piso, eu preciso parar a obra e pegar uma outra obra porque eu tenho funcionários. Falei, nós estamos sem dinheiro. Veio uma irmã e disse, eu gostaria que você fosse orar pelo meu tio. Ele está desviado, é maestro do Madureira. Minha tia está com câncer, você pode ir lá, pastor? Vou lá. Fui lá, orei, cheguei lá, orei por ela. Foi, sentou-se à cadeira, pegou o talão de cheque. E quando ele foi escrever, o Espírito de Deus falou para mim, não pega. Falei, isso não é voz de Deus. Não pega. Falei, meu irmão, o que é isso daí? É um cheque. Todos que vêm aqui eu abençoo. Falei, não precisa. Não precisa. Fui embora, sem compreender aquilo. Cheguei pela manhã, dobrei o meu joelho no banheiro da obra e disse, Senhor, essa obra é tua, não é minha. Eu não posso ficar envergonhado aqui. Nós estamos em uma igreja, uma das mais antigas de Guarulhos. E nós estamos em um recomeço. E tinha algumas pessoas lá, pastor, que era contra. Mostrou uma caneta Montblanc e disse, ó, essa daqui que cuida de pastor. Falei, esse pastor aqui você não vai cuidar nunca. Amém. Porque quem cuida dele é o Senhor. Glória a Deus. E foi. Orando. O 4º dia ela me liga e disse, pastor, meu tio faz 3 dias que não dorme. Ele falou que quer falar com o senhor. E naquela manhã eu tinha orado, Senhor, me dá uma estratégia. Quando ele ligou, o Espírito do Senhor falou comigo, diga para ele que você está numa obra. Se ele pode ajudar alguma coisa da obra. Eu disse a ele, eu estou fazendo uma obra, estão precisando de piso. Se o senhor conseguir nos ajudar, ele diz, manda 3 orçamentos. Mandei os 3 orçamentos para ele, convoquei a igreja, e a igreja, pastor, nós estamos aqui extremamente apertados. É pintura, é elétrica, é coluna, tem uma coluna lá que é 3 dessa daqui, pastor, 3. E alguém chega lá e diz assim, por que essa coluna está aqui? Porque até o dono da ferragem lá da Otávio Braga de Mesquita, quando o engenheiro deu o projeto, ele não entendeu. O engenheiro teve que ir lá. Se não tem aquela coluna lá, cai tudo. E aí, ele chega para mim, o chefe da obra, diz, tem mais 3 dias. Não chegou, acabou. Orei mais uma vez. No outro dia eu chego pela manhã, oro com eles. Daqui a pouco vem um rapaz. Diz, aqui é a igreja do pastor Eliseu? Sim. É aqui.
Pode descer o caminhão. Desce o caminhão. Desceu o caminhão com porcelanato. Não o mais barato, mas o mais caro. 90 metros. Do espaço. Mais 70 da cozinha. Mais o azulejo. Tudo de primeira. Mais a argamassa. Mais o rejunte. Alguém perguntou, pastor, como é que o senhor conseguiu fazer isso? Eu não fiz. Quem fez foi ele. Deus me deu uma visão para recomeçar. E quando o nosso coração está em paz, não precisa ninguém acreditar. Nós temos que acreditar no que Deus falou para nós. Fique em pé. E nós vamos orar agora. Concluímos essa primeira etapa. E alguém disse, esse pastor é meio doido. E eu disse aos irmãos, esses bancos de madeira, eles estão horríveis. Porque esses bancos precisam ser mudados. E por que, pastor, precisa ser mudado? Porque chegou uma semana antes do meu casamento. Ó. E eu casei nela, com 20 anos de idade. E voltei 21 anos depois como pastor dela. Por isso que foi tão difícil. Os decanos diziam, você é um menino para me ensinar como? Mas é Deus que escolhe, irmão, não tem jeito. Não é diploma, não é capacidade, é Deus. E aí falamos, vamos agora para o desafio das poltronas. 105 mil. Plena pandemia, o pau torando. Sabe como que o negócio foi feito? 15 mil de entrada, 9 parcelas de 10 mil. Falando, veio uma irmã no culto da presbiteriana, chamou a diretoria e disse, não fala nada para ninguém. Todo mês eu dou 5 mil. Veio uma outra irmã e disse, pastor, eu quero vender pão de mel aqui para ajudar. Eu falei, meu Deus, essa irmã não tem noção. Pão de mel, o que é pão de mel para 10 mil? Primeiro mês, 4 mil reais. Deus tem umas formas estranhas de trabalhar. Mas quando a gente coloca o coração na obra, irmão, Deus cuida da gente. Curve sua cabeça. Feche os seus olhos. Tudo que você precisa hoje aqui é uma visão para recomeçar. Uma visão para recomeçar. Neemias saiu de Jerusalém. Neemias foi a Jerusalém, melhor dizendo. Quando chegou em Jerusalém, durante 3 dias ele orou. E não disse nada a ninguém. Até que o Senhor lhe deu uma visão por onde recomeçar. Ele não recomeçou pelos muros, ele recomeçou pelas portas. Deus vai te dar uma visão. E você vai recomeçar aquilo que precisa ser recomeçado. E dentro desse recomeço, saiba que aquilo que levaria meses, décadas e anos para concluir, vai ser concluído dentro de pouco tempo. Neemias terminou a obra em 52 dias. Deus te traz hoje aqui para dizer, eu vou te dar uma visão. O meu plano de paz vem para você. E através de você eu executarei o meu plano. Senhor, é sobre o poder da tua palavra e somente dela. Que eu quero, Senhor, liberar hoje aqui. Algo da parte do Senhor para este povo que hoje conclui essa campanha. Campanha do recomeço. Muitos aqui estão lutando por vários recomeços. Alguns no casamento. Que talvez estejam vivendo de fachada, de aparência. Apenas por um contrato, por um documento assinado. Mas já perdeu o amor, já perdeu o respeito, já perdeu o desejo, a intimidade, já perdeu. Mas o Senhor é o Deus do recomeço. Reacende, Senhor, a chama do amor. Senhor, muitos estão tentando recomeçar com a sua família inteira na sua obra. É palavra do Senhor mais uma vez para eles aqui, Senhor.
Crê no Senhor e será salvo tu e tua casa. Senhor, que haja recomeços na família. Que haja recomeços no ministério para quem perdeu as forças. Que haja recomeços, Senhor, na vida financeira de alguém que estava estabilizado. Hoje perdeu, Senhor, a estabilidade. Age em áreas, Senhor, de recomeço onde nós não conseguimos agir, Senhor. Pela glória do teu santo nome e pelo poder do mesmo. Opera milagres. Opera milagres. Opera milagres. Não permita, Senhor, que a situação impeçam eles de recomeçar um novo tempo para a glória do teu nome. Quem crê que vai recomeçar, aplauda ao Senhor.